Hoje você vai aprender. Hoje eu vou explicar que fizeram você de trouxa. Que muitas das coisas que lhe explicaram na escola estão erradas, tá? E que a verdade é muito mais profunda e absoluta do que simplesmente os macacos veganos, a evolução das espécies, que delícia, né? Eu, na verdade, não me sinto homem, me sinto um Maverick, aspirado 4.0, ai, 8 cilindradas, ai que delícia! Porque simplesmente é essa bagunça que fazem com teus filhos na escola. Hoje você vai aprender a cosmologia bíblica. E para você que não é temente em Deus, você que não acredita em Jesus Cristo, essa aula serve para você. Nós vamos falar da cosmologia bíblica, maia, asteca, inca, nórdica, egípcia e outras mais como a chinesa também. Você vai entender que todos os outros povos antigos, todos eles em unanimidade, apresentavam uma cosmologia parecida. Mas aí não, aí vem a NASA, cujo nome em latim, a tradução de NASA, Naja, é mentir, mentira. Aí vem a NASA e fala, não, nós somos para o espaço. Você vai entendendo ao longo desse vídeo aqui como que você não sabe de nada. Você foi criado para ser uma formiga operária. Alguém que não tem necessariamente que saber a verdade. Trabalhe, entregue o seu dinheiro para o governo, reproduza e morra. É isso que eles querem de você. A menos que você remova essas amarras. E falando em amarras, tá? Tem um link aqui embaixo do Como Vencer Todas, para você conhecer o meu trabalho e obter o meu contato pessoal. Vou ensinar para você até onde vai a toca do coelho. A Red Pill tá lá, tá? E nós temos aqui o Telegram. Toda aula que eu dou aqui no YouTube, eu disponibilizo o PDF, material de estudo, inteiramente de graça no Telegram. É um incentivo para você participar por lá. Você vai receber a notificação desse vídeo. A grande maioria das pessoas tem que entrar no canal todo dia para ver se tem vídeo novo, tá? E você vai receber diretamente por lá. Não só isso, como vai ter um material de apoio para você poder estudar. É o meu canal principal, o YouTube aqui. Um belo dia esse canal não possa existir. Tá? Um belo dia você pode entrar aqui e não encontrar mais nenhum conteúdo meu aqui, como já aconteceu com vários. Participe do Telegram. Esse PDF tá lá gratuitamente, não só esse, como todos os outros de outras aulas, desde Viagem no Tempo, desde Antártida, Gigantes, Nefilins, tudo tá lá no Telegram, gratuitamente para você poder começar os seus estudos, tá bom? Hoje falaremos de cosmologia bíblica, mas é claro que vamos falar dos egípcios, vamos falar dos nórdicos, vamos falar de toda essa cultura que existiu no passado e você vai ver que tudo se baseia nas mesmas coisas, tá? Então essa imagem é do plasma, tá? O plasma ele pode ser vermelho, pode ser azul, depende da sua intensidade, mas é uma imagem do plasma, porque isso consegue descrever o universo, tá? Essa imagem que você está vendo agora é um anime chamado Dr. Stone, tá? Toda a humanidade foi petrificada, virou pedra, né? Então eles mostram que existiu um tipo de arma desconhecida, sem aviso prévio, que, né, petrificou a humanidade inteira, mas, né, necessariamente alguns animais sobreviveram a isso. Então, é um anime que explica um pouco sobre o que acontece com os cataclismas cíclicos. Eu vou falar de maneira bem aqui codificada para não dar problema, tá? A loja de roupas C&A, você lembra da loja de roupas lá? Então, eles simplesmente, tá? Não estou dizendo a loja de roupas, mas eu acredito que você entendeu. Existiu um documento que ficou 50 anos em sigilo, chamado História dos Cataclismas Cíclicos, onde um geólogo, um pesquisador, descobriu que periodicamente a Terra é devastada, ela é destruída, não sobra nada. Por isso que você não encontra mais Tutankhamon, não encontra mais ninguém daquela época antiga. Todo mundo sumiu, todos esses grandes reis maias, incas, Egito, tudo sumiu. Tá? Não sumiu porque simplesmente as pessoas fugiram de lá. Porque nesses locais, por mais que houvesse maldade, tinha comida, tinha água, e você, num ambiente hostil, era melhor estar em cidades mesmo. Mas todas essas grandes civilizações foram extintas, sem explicação e sem aviso prévio. E você vai entender sobre isso hoje, porque o universo que te contaram, dos macacos veganos, talvez não seja a realidade, tá bom? Talvez você que queira aí botar um paredão de som na sua Saveiro, quer comprar uma Hornet para pegar a mulherada, talvez com o meu canal aqui no YouTube você desperte, porque a coisa está entrando na sua bunda. É bom que você aprenda. Aprenda sobre a verdade, tá bom? Porque o que te ensinaram só vai levar você a uma profunda depressão. É bom que você entenda a verdade. Vamos lá.
O plasma, tá? É o quarto estágio da matéria. E como um bom boi de abate, porque eu também já fui um bom boi de abate, você aprende na escola que existem apenas 3 estágios da matéria, sendo eles sólido, líquido e gasoso, né? Que delícia. Contudo, existem 5 estágios da matéria, 5, tá bom? E é preciso entender sobre isso se quiser entender o porquê as antigas civilizações desapareceram sem deixar rastros. De modo geral, calor é vida. O que acontece é o seguinte, como é que você quer entender o planeta que você vive? Como é que você quer entender como é que essas civilizações foram erradicadas se nem na escola os caras falam a verdade? Para início de conversa, o Big Bang é uma teoria, não é um fato. Ponto número 1, a evolução das espécies é uma teoria, não é um fato, tá bom? Ponto número 2, é bom que você entenda isso. Então o que acontece? Na escola vão te ensinar o sólido, o líquido, o gasoso. Por que que ninguém lhe apresenta o plasma? Por que que ninguém lhe apresenta o zero absoluto? Por que que ninguém lhe apresenta essas coisas? Porque quanto mais conhecimento, mais sabedoria você adquire, mais questionamento você faz. E de repente o seu professor de geografia, que toda vez que tem no livro de escola do Brasil Educa, por exemplo, tem aquela foto da Terra Parará Pururu plana, onde tem uma caixotinha e um navio caindo, e o professor maconheiro fica falando assim, que simplesmente os antigos acreditavam nisso, né? De repente começa a zoar, de repente faça mais sentido que essa bola supersônica do universo. Então, eu não estou defendendo uma pauta, eu só quero que você entenda que a verdade ela é muito mais assustadora do que lhe contaram, tá bom? É muito mais assustadora. Então nós temos 5 estágios da matéria. Quando os átomos estão próximos do zero absoluto, tá? Que é mais ou menos menos 273 graus Celsius, tá? Simplesmente os átomos se tornam imóveis. Então a vida é calor. Coloca na sua cabeça que vida é calor. Então quando os átomos estão numa temperatura tão baixa, eles ficam imóveis. E todo objeto que fica imóvel está morto, só para te avisar. Por isso que o ser humano quando morre, o corpo é esfriado, tá? Simplesmente vida é calor. Então, por exemplo, para que possa haver vida no planeta, tem que haver calor. Sem calor não há vida. Então, o zero absoluto é um arranjo dos átomos que eles praticamente não se mexem. Então, é um estado de dormência que vamos dizer assim, que é o estado de morte da matéria. Simplesmente a matéria fica estacionária. E é essa versão que eles defendem no espaço sideral. Que o vácuo que perpetua no universo está numa temperatura próxima ao zero absoluto, mas o universo continua se expandindo. Simplesmente o Big Bang, uma grande energia do tamanho de uma bola de golfe, conseguiu fazer o universo funcionar. Realmente, eu prefiro muito mais você falar para mim que eu nasci de um pato intergaláctico, que com seus 3 cantarolados, Duke, 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 nasceu o universo. É mais plausível isso, um pato intergaláctico, do que acreditar nessa bobazeira que nos é ensinado. Então o universo ele tem 5 estágios da matéria. Todo o que existe, a existência como um todo, você tem 5 estágios da matéria. Você tem um zero absoluto, depois você tem um sólido, que basicamente é um cubo de gelo aí que você tem na sua casa, na sua geladeira. Você tem o estado líquido, que é praticamente a água que você bebe. Você tem o gasoso, por exemplo, panela de pressão, tá? E você tem o plasma, ao qual eu vou explicar agora. E é por isso que quando morremos nosso corpo esfria. Em inúmeras representações bíblicas é descrito o calor absurdo que é gerado na presença de Deus. Eu vou trazer para você na parte 2 todas as partes bíblicas que afirmam o corpo que nós teremos. Você vai entender, cara, vai ficar fácil de você entender o que é a vida, tá? Então fala sobre o calor que existe na presença de Deus, e aí fala sobre o primeiro estágio, que é o zero absoluto, onde os átomos ficam imóveis e já não é possível mais observá-los. Só do líquido e gasoso você conhece, são os 3 estágios da energia da matéria, tá? Sendo o sólido menos energético, né? Não existe energia no sólido, tá? Bem pouca. E o gás tem muita energia, por isso que existe máquina a vapor, porque o gás, né, a agitação dos átomos provoca energia, tá bom? Basta observar sua panela de pressão para você ver que tem energia ali. Já o plasma é quando elevamos a temperatura dos átomos acima de 10 graus Celsius. Então você começou a levar uma temperatura absurda, o pessoal chama até de laser plasmático, você começa a levar a temperatura, você começa a formar plasma, tá? Sobrando apenas energia, por exemplo, o Sol, né? O Sol ele é um plasma, só para te avisar, tá bom? A aurora boreal, ela é formada pelo plasma, ok? E todo o corpo luminoso do universo. Então qualquer corpo luminoso no pseudo-universo que emita luz é plasma.
Qualquer coisa no universo que emita luz é plasma. Não dá para emitir luz se não for plasma, tá? Aí fala sobre isso. Aí, olha só que coisa legal, né? Lembrando, em teoria, o universo não poderia ser frio, menos 270 graus, segundo a NASA, né? Próximo do zero absoluto, e muito menos ser um vácuo, tá? Já que a pseudo-explosão do Big Bang preencheria o universo com matéria e energia. Então, se eu quisesse questionar, porque se você falar uma coisa dessa nas escolas, você é taxado como louco, né? Porque verdadeiro mesmo é aquela menininha com a rabiola pra cima, abrindo as pernas assim, ó, né? É delícia. Se você começa a questionar o sistema, você, ó, é ferrado. Então, por exemplo, deixa eu explicar uma coisa pra você. O Big Bang, a teoria do Big Bang é que através de uma energia principal centralizada, houve uma explosão, e com essa explosão e expansão, ocorreu a expansão do universo. Então temos uma energia totalmente absurda, incontável, que explodiu, e graças a essa energia incontável, ela vai criando matéria. O Albert Einstein falou, energia igual massa vezes aceleração da luz ao quadrado. Como é que você cria massa? Energia sobre a aceleração da luz ao quadrado. Então basta que você tenha energia para criar matéria, para criar átomo, para criar qualquer coisa de tabela periódica. Tem que ter energia. Então o que acontece? É muito mais simples a teoria do Big Bang, os caras alegarem que após a explosão, tá, o universo é quente, tá? Porque isso faria muito mais sentido e não é um vácuo. Porque se o universo fosse um vácuo, só para você poder ter ideia, as leis da física, por exemplo, força centrípeta e centrífuga, que é as únicas forças que regem o universo, você pode falar que a gravidade não é gravidade. O Nikola, se você for humilde de coração, você vai perceber que Nikola Tesla falou, tudo nesse universo é elétrico. Tudo é representado com frequência, vibração e energia. Tudo é elétrico nesse universo. Não tem nada aqui que não seja elétrico. Então, até mesmo a questão do empuxo da matéria densa para cair, uma bola caindo no chão, é elétrico. Não tem nada que é físico. Físico é uma interpretação de onda da eletricidade. Tá? Se você tiver humildade no coração, você vai guardar esse conhecimento. Tudo nesse mundo, nesse universo é elétrico. Tem uma porrada de livro, o universo elétrico, porque ele é elétrico. Tá? Para que ocorra movimentação de átomos, tem que ter eletricidade. Para que ocorra movimentação de qualquer elemento nesse universo, tem que acontecer eletricidade. O plasma, ele é elétrico. A energia elétrica que é produzida pelo Sol é absurda. Inclusive, tem vários livros falando que o Sol é elétrico, tá bom? Porque o universo, ele é elétrico. Coloca na sua cabeça. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a criação do universo, do Big Bang, que, em teoria, para preencher essa história, todo o universo não poderia ter vácuo. Porque a explosão com grande energia que foi produzida pelo Big Bang não poderia criar lacunas de vácuo, mas sim, né, um espaço, porque vai se criando um espaço e grandes corpos materiais quentes. E isso explicaria mais a teoria do Big Bang. Só que, como o ser humano tem um QI de ameba, me desculpa a palavra, qualquer teoria é válida. E quando você está dentro do mundo, o mundo te ama. Quando você sai para fora do mundo, o mundo te odeia. Tá bom? É só para você ter uma ideia. Então vamos lá. E até mesmo os bovinos, né, assumiram publicamente que 99% do universo é plasma. Os caras têm um QI tão baixo, por exemplo, vou dar um exemplo da NASA aqui, tá? Se você pega aí declarações da NASA de qualquer órgão que trabalha com cosmologia, tá? Que estuda o universo, qualquer órgão, se você pesquisar, tá assim, os caras estão assumindo publicamente que 99% do universo é plasma. Ou seja, eles estão tentando consertar a cagada que eles fizeram há 60, 70, 80 anos atrás. Por quê? Porque eles criaram uma versão que o universo era vácuo, né? E que simplesmente nesse vácuo, né, era gelado. Agora, como pode ser gelado se aquilo ali é uma explosão? E não só a explosão, se fosse no vácuo mesmo, e fosse uma explosão, aí que não estaria gelado mesmo. Porque não teria nada que esfriasse aquilo ali. Só que aí os caras não... É uma teoria louca. Aí eles estão tentando voltar atrás. Então você entra, por exemplo, nos buscadores de internet, DuckDuckGo, Google, qualquer um outro, Bing, e você coloca assim, o que é o universo? Plasma. Aí você vai ver todos os grandes cientistas falando assim, 99% do universo é plasma. Por quê? Para tentar tirar a cagada que eles fizeram no passado. Então todo o universo é plasma. Não sou eu dizendo, o Obama fala, os caras da NASA falam, todo mundo fala, é plasma, o universo é plasmático. Tá? Então os caras já estão voltando atrás.
Daqui a pouco eles vão dizer para você que o universo não é frio, é quente. Tá? Escuta o que eu tô falando. Hoje você me taxa como louco, amanhã você vai agradecer um cara como eu aqui. Então simplesmente é quente o universo, não é frio, é quente. Inclusive temos aí operações militares que os caras falando, essa porcaria é quente, não dá pra passar. Nenhum material consegue passar, tá? Então os caras estão falando, já estão publicamente falando que é plasmático. Antigamente, você pode procurar pesquisas da década de 90, ninguém falava do plasma. Agora, né, a partir de 2015, estão falando do plasma. Então olha só, tal afirmação só poderia ocorrer em uma outra perspectiva diferente do Big Bang. É o que eu falo. O universo ele é quente. E ser quente já é diferente do Big Bang. Tá? Já mudou totalmente a perspectiva. Agora você começa a entender o porquê Deus colocou um domo. Ou você pode chamar também de cinturão de Van Halen. Tem o nome correto aí, tá? A NASA, quantas entrevistas o Obama não falou, quantas entrevistas a NASA não falou desse cinturão de Van Halen, que não dá para ultrapassar. É uma camada de radiação e calor tão extenso que nenhum material consegue ultrapassar. Por que é um calor tão extenso? Porque é plasmático. Então não existe nenhum material na tabela periódica que você conhece e nem na tabela periódica verdadeira com 2/3 a mais de matéria, coisas que você nunca vai entender. Por exemplo, aí nós temos o material que cria o gravitron, né, que é uma tecnologia secreta. Nós temos também, tem um outro material que esqueci o nome aqui, que ele é parecido com o plasma, que é o primeiro elemento da tabela periódica que foi ocultado. Depois eu lembro aqui, é tudo censurado, não pode falar muita coisa. Mas praticamente a tabela periódica é muito mais ampla do que você imagina, muito mais ampla. E nenhum material da tabela periódica consegue resistir ao plasma, porque o plasma é o estado original da matéria. Então mesmo que você coloque diamante subindo para o céu, quando chegar no plasma, o plasma é tão calor, tanta energia, que aquele material começa a ser destruído, é destrutivo. Então nada consegue sobreviver ao plasma. Aí você tem a declaração do Obama falando que eles estão tentando ultrapassar o plasma, tá? Numa entrevista da NASA. Você vê os caras da NASA, lá aquele lourinho, lá cabelo curto, falando que eles estão tentando passar o cinturão de Van Halen, a encontrar um ângulo que eles passam e não conseguem fazer nada. E de repente a galera com um acelerador de partículas que é a abertura de portais. Tá? Por que os egípcios tinham abertura de portais? Por que os maias tinham abertura de portais? Por quê? Porque simplesmente é a única maneira de viajar no universo. Portais. Não dá pra você ir daqui pra lá. A não ser que você seja anjo. A não ser que você seja feito de plasma, porque se você for feito de qualquer material que não é plasma, não dá para passar. Então, simplesmente, o que acontece? Nós temos aqui, tá, os caras já declarando publicamente que não conseguiram passar o cinturão de Van Halen, tá? Que, né, na cosmologia bíblica é o domo, tá? Olha só, que nada que é material orgânico ou atômico consegue transpassar. Chegou no plasma, irmão, qualquer matéria volta para o seu estado original. Então não dá, nada que exista na Terra consiga transpassar esse universo, tá? Aí fala o seguinte, ou seja, para haver criação neste universo atômico, somente no ambiente controlado. Ou seja, para que possa ter uma temperatura de 33 graus, 0 graus, 40 graus, para que possa haver a vida como você enxerga, a Terra como você enxerga, só pode ser feita no ambiente controlado. Todos os outros antigos chegaram à mesma conclusão. Não dá para sair para o universo, é impossível, é tudo plasma, e para ter vida, somente no ambiente controlado. Somente no ambiente que eles estão controlando, para que possa acontecer vida. E esse ambiente controlado nós chamamos de o quê? Abóbada, domo, cinturão de Van Halen, queira você acreditar naquilo que você quiser. E aí nós temos o quê? Os maias, cosmologia maia, né? Mesma história. Cosmologia inca, cosmologia nórdica, que é o Yggdrasil, né? Que são os planetas, os 9 planetas. Cosmologia céltica da China, Egito, os hebreus e os hindus. Todos eles em unanimidade descrevem a Terra sendo um ambiente controlado. Eu não estou falando que a Terra parará pururu plana, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a Terra ela é um ambiente controlado. Para que possa haver vida aqui, tem que ter um controle sobre cada coisa. Por isso que Isaías, Jeremias, todos os outros antigos profetas diziam: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Nós estamos vivendo num aquário, num ambiente controlado. Tá bom? É um ambiente controlado. Não é teoria do caos, que delícia. É ambiente controlado. Tá bom? Então todas as culturas antigas já falavam sobre esse ambiente controlado. Tá bom? Olha só. Né, você tem aí a NASA, né, a tradução para mentira em latim. Outra coisa,
Se realmente a Terra não fosse um ambiente controlado, por que que os militares americanos fizeram uma operação secreta na Antártida chamada Fishball? Por quê? Fish, peixe, ball, aquário. Aquário de peixe. Aí eles apontaram as suas bombas, os seus mísseis nucleares para o céu, bombardearam o céu na tentativa hedônia de poder abrir um buraco para poder sair daqui e não conseguiram. E o relatório do general foi: estamos presos, não dá para sair. Os russos fizeram perfuração na terra, chegaram até uma certa profundidade, não conseguiram mais sair nada, mandaram bomba nuclear para baixo, também não conseguiu sair nada. E aí os caras não dá para sair por baixo, não dá para sair por cima. Estamos presos numa gaiola. Para que possa haver vida, o nosso corpo de carbono, com 100 graus, você não conseguiria sobreviver. Com 150 graus, não existiria um ser humano que suportaria a temperatura de 150 graus Celsius. Então, simplesmente, como é que você quer que a raça humana sobreviva no universo plasmático, onde a própria ciência fala que 99% do universo é plasmático? Como é que você quer que sobreviva? E esses 1% é a transformação do plasma. Como é que você quer que o corpo humano de carbono sobreviva numa temperatura inicial de pelo menos 10 mil graus Celsius, onde nada consegue subsistir? Então como é que você quer que algo sobreviva? Não tem como. Aí vem o quê? Vem Deus criando o mundo, o criacionismo. O próprio Deus criou, é um ambiente controlado. Os egípcios sabem disso, os maias sabem disso. Nós vivemos um ambiente controlado. Tolo é aquele que não acredita. Aí os caras já foram pra Lua. Que foram pra Lua, meu irmão? Os caras não foram nem profundo do oceano. Nem profundo do oceano os caras conseguem ir. Nem profundo. Você acha que os caras foram pra Lua numa década que não existia a calculadora científica da Cássio? Você quer realmente botar um atestado de mula na sua cabeça? Coloca. Aceita o sistema. Se lambuza com o sangue da promiscuidade do sistema. E vá logo pro inferno, porque eu não falo para essas pessoas. Agora, se você entendeu que estão mentindo para você de verdade, que na escola te ensinam sobre 3 elementos, mas na verdade são 5. E que o plasma é o estado inicial da matéria. E que o universo ele é plasmático. Até os caras já estão voltando atrás para falar isso. Aí você entende, se o universo é plasmático e é uma temperatura tão grande, tão quente, então como é possível sair daqui? Ponto número 1, não dá. Ponto número 2, se o universo é tão quente, como nós estamos existindo aqui? Como pode haver a Terra se o universo é quente? Aí entra uma coisa, intervenção divina, Deus. O próprio Deus, o Criador, criou a Terra. Ele mesmo falou que fundamentou a Terra no absoluto vazio. Que ele mesmo falou, quando eu falo vazio, eu falo escuridão. Não havia nem luz. Então o que eu quero que você entenda aqui? Essa luz que eles chamam de Big Bang é o próprio Criador. Porque a Terra não é a única criação de Deus. Coloca na sua cabeça para você não ficar com seu ego inflado. Todo esse calor que redige o universo como um todo, tá? Esse calor principal que eles chamam de Big Bang, essa grande força que fica no centro do universo, aquecendo o todo, é o próprio Deus. E biblicamente já é falado sobre isso. Então quero que você entenda, tá? Não estou dizendo que a cosmologia da NASA é verdadeira, mas sim, existe um espaço sideral muito grande e amplo. Se não fosse assim, seria muita presunção nossa acreditar que estamos sozinhos aqui, com tantos ETs por aí, né? Só que essa força é a própria criação, é a força de Deus ali presente. Então, neste momento desse vídeo, que é a parte 1, você precisa entender sobre o zero absoluto, primeiro estágio da matéria, sólido, líquido e gasoso. Até aqui nós temos 4º estágio, o 5º e último estágio, que é a criação inicial da matéria, é plasma. O próprio Albert Einstein já falava sobre isso. Energia é igual massa vezes aceleração da luz ao quadrado. Então, para você poder criar massa, é só você pegar a multiplicação da aceleração da luz e dividir pela aceleração da luz. Divida energia pela aceleração da luz, você vai ter matéria. E aí, com matéria, você consegue criar o universo. Mas, para que você possa ter matéria, tem que ter energia. Energia lembra da panela de pressão. Se você colocar gelo na panela de pressão, ela vai ficar tremendo lá de calor? É calor. Calor provoca sololuminescência, provoca luz.
Provoca a eletricidade. Por que uma lâmpada fica acesa, ela fica mais quente? É a eletricidade. Então, massa, para criação de massa tem que haver calor e luminescência. Por isso que o universo é luminoso. Hoje você me chama de louco. Amanhã você dá razão para o que eu estou falando aqui. Tá? Bom, essa é a parte 1. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links na descrição. Participe do Telegram e pega esse material de estudo para você poder começar a estudar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.